estamos iniciando agora mais um conteúdo, né, do primeiro ano de arte. Nós vamos começar estudando agora a história da música mundial, tá? Como é um conteúdo bastante vasto, né, bem extenso, então nós vamos dividir esse conteúdo em umas 3 partes, tá? Vamos estudar a história por períodos, tá? Pré-história, antiguidade, música medieval, e aí depois música clássica, barroca, renascentista, romântica e depois o modernismo. Vale lembrar que esses aí são os períodos, né? As datas em que cada período aí aconteceu, tá? É só para situar você de cada período aí. Hoje nós vamos falar um pouquinho de período primitivo, antigo e medieval, tá? O período primitivo, né, é aquele período da época da pedra, né, da arte rupestre. O homem ainda não tinha noção ainda de muita coisa, estava se descobrindo como pessoa, estava descobrindo o mundo, não tinha onde dormir, né? Então, assim, esse período de descobrimento, ele mesmo ainda sendo um período de muitas descobertas, né, de muita indecisão ainda, o homem ele já se expressa através da arte, mesmo que a arte ainda não seja configurada a arte, tá? Por exemplo, uma das coisas que a gente pode destacar é a questão dos sons, né, de chocalhos, tá? Eles faziam sons para atrair a caça, eles usavam a música, tanto de instrumentos musicais, que eles já foram desde o período primitivo construindo, quando por barulho da boca, por percussão com o corpo, batendo o pé, batendo a mão, batendo no peito, fazendo barulho, né? Então, assim, todas essas coisas eles utilizavam principalmente para a questão de tentar atrair aquilo que eles queriam caçar. E eles faziam isso também com a questão da sedução, né? Então, quando um homem queria atrair a sua amada, aquela que ele queria estar com ela, ele também narra a história que o homem tocava, né, fazia barulhos com a boca. Antes, os historiadores contam que a música, tá, ela iniciou antes mesmo da conversa, da fala, né? Então, ela já existe desde o início do mundo. Então, a professora vai colocar aqui agora um exemplo do que seria uma música do período primitivo. Vocês vão ver assim que é uma música bem percussiva. Então, vocês puderam ouvir aí no áudio, né, que tinha também uma flauta, né? Inclusive a flauta, ela foi o primeiro instrumento musical que foi achado e foi datado do período primitivo. A flauta, a gente não pode dizer que ela foi a primeira a ser inventada, tá? Ela foi a primeira a ser achada e encontrada, né, lá numa caverna da Alemanha e foi datada de 35 mil anos atrás, tá? Essa daí é uma flauta de osso, tá? Provavelmente lá, né, um dos primeiros instrumentos, mas não há uma garantia que é o primeiro instrumento que foi criado. Tá, no período antigo, aí a gente já tem aí a divisão de povos, né? E cada povo ele vai criando assim seu próprio perfil de cultura, de jeito de agir, forma de pensar, né? Como comer, como se vestir. Isso daí é a cultura, né? De cada povo que foi se formando. Então, cada povo ele foi fazendo seu próprio jeito de ser,
músico, né? Então a música ela foi sendo produzida diferente para cada povo. A gente pode destacar aí os gregos, os romanos e os egípcios, tá? Aí, por exemplo, para os egípcios, a música ela servia, por exemplo, para celebrar uma batalha, né? Quando eles ganhavam uma batalha lá nos banquetes que eles faziam, ou celebrar um tempo de paz, né? Aí, assim, entre os gregos, por exemplo, existia já os instrumentos de sopro, corda, percussão bem presentes, né? Outros além de flauta, né? Temos, por exemplo, podemos citar aí um outro instrumento de sopro, a flauta vertical, a trompa aqui que a gente pode ver aqui na imagem, né? Então assim a gente tem aí o surgimento também dos instrumentos de corda, como por exemplo a harpa, a lira, tá? Então é aqui nesse período da antiguidade que vão surgindo esses outros instrumentos. A gente pode citar também que nesse período da antiguidade foram surgindo as primeiras notas musicais que eram tocadas nos instrumentos, né? O dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Porém, ele não foi nem escrito e nem catalogado como dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, como as notas musicais. Elas eram uma coisa feita de ouvido. Eles tocavam, ouviam aquele som e eles repetiam aquele som, tá? É assim que as notas musicais foram surgindo. E depois, com o passar do tempo, é que foi se chamando o dó, o ré, o mi, lá no período medieval, tá? Vamos ouvir aí uma música do período aí da antiguidade. Uma coisa que é interessante falar é que as músicas do período da antiguidade elas tinham uma introdução bem longa. Essa música, por exemplo, isso daí que vocês estão ouvindo é tudo introdução. Agora efetivamente começou a música. Então, a professora citou, né, dessa questão do povo egípcio, por exemplo, especificamente, né, mas aí a professora vale lembrar, né, como eu já falei no início, que cada povo ele foi montando seu próprio perfil de música, né. Esse daí é uma música que eu acabei de mostrar, mas é uma música do estilo grego, né. Eles também tinham muito essa visão de utilizar a música nessa época muito para a questão de vencer as batalhas, tanto dos gregos, quanto dos romanos, quanto dos egípcios, né? Vencer a batalha, se alegrar em tempo de paz, em tempo de festa. No período antigo, depois do período antigo, nós temos a música do período medieval. O período medieval ele é marcado pelo surgimento da Igreja Católica, né, o surgimento do cristianismo, e esse período, apesar de ele ser citado pelos historiadores como um período da época das trevas, a época em que o mundo sofreu grandes regressões, musicalmente falando foi um período que cresceu muito. Tá? Um período que foi produzido, muita coisa foi evoluiu na área da música e principalmente dentro da Igreja Católica. A gente pode citar, por exemplo, um dos grandes nomes desse período, que foi Guido de Arezzo. Ele era um monge, olha aqui, ó, aqui tem no slide aqui o nome dele. Ele foi um monge e o Guido de Arezzo ele era também um músico. E como naquela época não tinha uma forma de registrar a música, toda a música que era criada, ela era passada de pai para filho, né, na tradição,
ou com o tempo ela se perdia, era esquecida. Então, na tentativa de manter acesa, né, as músicas que ele tinha composto, o Guido de Arezzo inventou um tetragrama, que era um grupo de 4 linhas. Daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo para vocês. E aí ele ia colocando uns quadradinhos nessa linha para marcar as notas musicais. E esse tetragrama foi a primeira partitura musical onde se escreveu a música, né? É lógico que ele iniciou o trabalho de escrita da música, mas depois vieram outros que aprimoraram, né? Fizeram coisas muito melhores, mas foi o Guido de Arezzo que iniciou esse trabalho. Outra coisa que a gente pode citar aí do período medieval foi a profissionalização dos músicos, né? Os primeiros profissionais da música foram aqueles que trabalharam para os reis, para a nobreza, para a igreja, que eram pessoas que viviam especificamente de tocar, né? E assim, dentro da igreja católica surgiu um canto que a gente chama de canto gregoriano, que é um canto que ele era feito só em latim. Eles usavam só um instrumento chamado órgão, que é uma espécie de teclado, e eles só o homem cantavam, né, ali, e era um canto assim bem suave, bem tranquilo, e eram recitados palavras da Bíblia, coisas da igreja, né. Temos aqui também, no período medieval, o surgimento dos menestréis, que eram as pessoas que tocavam e cantavam, fazendo uma divisão básica aí de instrumentos, com instrumentos mais fortes e mais fracos, mais graves e mais agudos, tá? Esses menestréis, eles normalmente tocavam também para os reis. E aí, assim, nesse período, a música ela não tinha muita liberdade para existir em outras funções que não fosse para a igreja católica, mas sempre havia aquelas músicas que eram feitas por debaixo do pano, escondidos, né, da igreja. E essas músicas, elas eram feitas pelos trovadores, né, que eram pessoas que eles cantavam, tocavam, não músicas religiosas, não músicas católicas, né, a maioria das vezes músicas de amor, que falavam de assuntos diversos, e eram músicas que eram utilizadas aí popularmente para fazer as festas, nas regiões mais pobres, mas tudo escondido da igreja, tá? Deixa a professora mostrar aqui um exemplo para vocês. Esse daqui é um exemplo do trovadorismo, né, do período medieval. Você aí que gosta de filmes do período medieval, provavelmente já ouviu algo parecido com isso aqui em alguma trilha sonora de filme. Tá. Aí agora a professora vai mostrar para vocês um exemplo, 2 exemplos daquilo que eu falei, que foi o canto gregoriano, que é aquele canto que é feito em latim, dentro da igreja, usando órgão, que é uma espécie de instrumento parecido com piano, teclado, tá? Depois aí, se você digita aí no Google o instrumento musical órgão, que vocês vão ver. E vai aparecer aqui umas linhas, essas linhas é o cantochão, o tetragrama aqui que o Guido de Arezzo fez, tá? Para vocês entenderem como é que era mais ou menos. A tradição de cantar esse canto ainda existe em muitos locais da Europa.
Então aqui, ó, aqui tá dizendo assim, Kyrie eleison, Christe eleison. Senhor, piedade, Cristo, piedade. Quem é católico aí, provavelmente já numa das missas aí já cantaram algum refrão usando essas palavras, né? Então agora você já sabe o que significa. Senhor, piedade, Cristo, piedade. Então, aqui está o cantochão, ou tetragrama, como você preferir falar, onde eram marcadas as notas musicais aí do jeito que o Guido de Arezzo criou. Hoje, as anotações musicais elas estão bem diferentes, tá? Isso aqui é só um exemplo de como eles anotavam a música. Do mesmo jeito que hoje se criou um padrão, por exemplo, o A, alguém foi lá e inventou o A. Aí depois registrou esse A, deu um desenho para esse A, e hoje quando a gente vê um A, a gente reconhece que é o A. Também na música tem um padrão para anotar as notas musicais, do, ré, mi, fá, sol, lá, si. Tá? Iniciou dessa forma aqui, e hoje está um pouco mais produzido, mais elaborado, né? E mais simplificado também, porque hoje a gente tem como, não só como registrar a música no papel, mas como gravar uma música, filmar alguém tocando, né? Então facilitou muito mais. Vale lembrar que no período medieval cresceu-se um número bastante grande, né, de instrumentos musicais. A gente pode citar aqui, ó, até coloquei aí, por exemplo, aqui é um conjunto de instrumentos de sopro, tá? Por exemplo, a gente tem aqui a corneta, a charamela, a bombarda, sacabucha. Alguns deles se aprimoraram, né, outros nem existem mais, ficaram lá no período medieval. Mas só para vocês entenderem que cresceu tanto os instrumentos musicais que já se podia se dividir por famílias. Esse aí mesmo é a família do instrumento de sopro, tá? Que é do período medieval. Então aí a gente pode citar do período medieval vários instrumentos, como por exemplo a museta, a gaita de folha, a alboca, que são instrumentos que para nós nem são mais próximos do que a gente conhece. Porém, esses instrumentos foram os pais dos instrumentos que nós temos hoje, tá? Por exemplo, o alaúde ele é um estilo de um violão, entendeu? É um pai, um parente ali próximo do violão, entendeu? Então, tem vários instrumentos musicais aqui que deles se originaram outros instrumentos que a gente conhece. Bom, galera, nós vamos ficar por aqui hoje, né? Tratamos de música primitiva, antiga e medieval. Nas próximas aulas vamos dar continuidade, tá bom? Leia um pouquinho mais a respeito desse assunto. Qualquer dúvida a professora vai estar disponível para tirar as dúvidas de vocês. Eu vou deixar aqui nos comentários o meu WhatsApp, mas vocês também podem me mandar comentários no vídeo, podem colocar que eu respondo, podem mandar para mim por e-mail também pelo Classroom que eu respondo, tá bom? Abraço, até a próxima.